no livro de Deuteronômio, bem no começo da Bíblia, 17. Deuteronômio 17. Todo mundo achou? Deuteronômio 17. Antes disso, eu vou pedir para o Jonathan, para o Adrian, para o Miguel, para o Felipe, e bem perto da parede assim, ó. Vai bem perto da parede assim. Vai bem perto da parede. Pessoal, vai lá. Bem perto, da parede aqui, da parede lá. Pode ir maçando também, bem pertinho da parede. Diego, vai pertinho da parede assim. Vai lá. Gabi também. Vira para frente, de frente para a parede assim, ó, de frente. E bate nela agora. Bateu? Entendeu? Olha para mim agora. Fala assim, ó. Isso aqui vai passar. Agora põe a mão assim, ó. Bate assim. Isso aqui vai ficar. Parede vai passar. Uma hora cai. Coração, não. Toda a igreja entendeu? Então bate forte agora assim, bate assim, ó. Isso aqui vai passar. Põe a mão no coração. Vai ficar. Fechou? Pode sentar, irmãos. Isso aqui tem um tempo de duração. Madeira, né? Qual o tempo de duração de madeira antes? Sabe ou não? 100 anos? 100 anos. Que 100 anos que vai acabar. Vidro deve durar bem mais, mas uma hora acaba. Olha para sua roupa assim, tecido passa mais rápido ainda. Beleza? Bens materiais, material, estrutura, passa, acaba. E está guardado no seu coração ou não? Todos entenderam? Deuteronômio, capítulo de número 17, ele vai dizer a respeito de alguns deveres de homens importantes da palavra de Deus. Deuteronômio 17, nós não iremos ler o 1, nós iremos ler o 14. Obrigado, João. O João que trouxe? Obrigado, filho. Deuteronômio 17, 14 diz o seguinte, ó. O tema lá é deveres, os deveres do rei. Depois que vocês, amém? Todos encontraram? Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente o israelita, para ser escolhido como rei. Tem critérios. Não pode ser qualquer um. Vocês vão querer um rei, vão querer alguém que governe. Beleza, mas não pode ser qualquer um. Não é qualquer um que assume essa posição de reinado. Reino, rei, liderança. Liderança governamental, mas governança no palácio. Governança em casa. Governança, liderança, autoridade em casa, com os filhos. Então não é só papel do presidente, não é só papel do líder maior da igreja, não é só papel do líder do ministério de louvor, não é só papel do professor, que é a autoridade ali dentro da sala, não é papel somente deles, papel nosso como chefe de lar, como dono do lar, como representante da palavra de Deus na escola. Então, liderança é isso. Não é somente ao líder maior. Obviamente que todos os avivamentos começaram
através da liderança maior, né? Toda liderança precisa buscar. A gente vai falar sobre isso hoje. Vai falar sobre essa liderança hoje. Então, até aqui, entendemos? Não pode ser qualquer um. Não é qualquer um. Nós somos representantes da palavra de Deus. Nós não somos qualquer um. Não sou qualquer um. Ela não é. Eu sou filho do Deus vivo. Fala assim, eu sou filho do Deus vivo. E igual diz o Murilo na sala, o Felipe na sala de EBD hoje, o que o Murilo falou? O Felipe falou hoje na sala de EBD? Sou filhinho de papai. Papai, pai, nosso pai, né, meu Felipe? Sou filho do pai. Um pai cuidadoso, um pai amoroso. E isso que nós somos, filho do Deus vivo. Beleza? O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente israelita pode ser escolhido como rei. Versículo 16. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército, e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. Uma ordenança para ser rei. É até, eu digo que é até engraçado. Como que você vai ser rei, mas não vai ter cavalo? Como que você vai ser rei, mas não vai ter, não vai poder buscar cavalos? Cavalo, para esse momento, era critérios de guerra, de exército. Então, os cavalos pertenciam ao exército e não ao rei. O exército era do rei? Sim, mas os pertences de cavalo, de força, de máquina de guerra, era do exército e não do rei. Então, um dos critérios era exatamente esse. Então, o rei não poderia ter cavalo, muito menos mandar voltar lá para buscar, ao Egito. Até aqui estamos entendendo? Glória a Deus. O rei não deverá ter muitas mulheres, por isso, o levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muita prata nem muito ouro. Muita mulher, na época a gente sabe que era cultura, que era, né? Era para questão até de parcerias, de alianças, várias mulheres, mas o rei não poderia ter várias mulheres. E aqui não está dizendo por questão de o rei vai amar muito uma e não amar tanto a outra. O rei vai dar mais atenção a uma e não vai dar mais atenção a outra. O rei vai, não sei, né? A gente associa isso. O rei vai amar uma e não vai amar a outra. O rei vai fazer, sei lá, vai preferir uma e não vai preferir a outra. A relação aqui que é dito para não ter muitas mulheres era por quê? Porque as mulheres do rei, elas tinham influência política no reinado. Então, se o rei casa com alguém de lá, a mulher vai trazer para dentro do reinado essa política. Casa com outra lá, vai. Porque era firmado alianças em cada relacionamento do rei. Beleza? Então, não poderia ter várias mulheres. Qual outro critério que está escrito aqui? Perdão? Não juntará para si ouro e prata. Irmãos, eu fiquei pensando, como vai ser rei? Não vai, né? Como vai ser rei e não vai poder ter cavalo? Não vai poder ter muita mulher? Não vai poder ter ouro? Não vai poder ter prata? Eu fiquei, poxa, como assim? Nós vamos continuar lendo e nós iremos entender agora a respeito disso. Olha os critérios, e aí nós falamos agora só o que o rei não poderia ter, né? Mas olha o que o rei precisava fazer. Quando o rei começar a governar, lá no versículo 18, quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos... A primeira coisa, é rei? Faz uma cópia da palavra de Deus. Quer governar? Quero. Tem certeza? Tenho. Faça uma cópia da palavra de Deus. Nós bem sabemos que nós não temos em nossas mãos a Bíblia original, o original da Bíblia, até porque não é nem em português. Mas nós temos uma cópia da palavra de Deus, que é a palavra de Deus.
Então, um dos critérios para ser rei, não pode ter muito cavalo, não pode ter muita esposa, não pode juntar para si ouro, né? Não pode ter muitas mulheres, e tem que guardar, tem que pegar uma cópia, tem que pegar a palavra de Deus e ter ela. Caso contrário, dedinho para você. 19. Ele deverá ficar com essa cópia, olha só, e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e todos os mandamentos. Ter por ter não adianta. Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Digital também, vamos contar, mas Bíblia. Quem tem? Ter por ter. Ter por ter. É ter. Tem que ter e ler. Para ser rei, tem que ter e conhecer para ser rei. Ah, então eu não faço nada na igreja, só vou ter mesmo. Você é líder, lembra? Lá na sua escola, Miguel, lá onde você vai, todo dia de manhã, a gente já veio com preguiça de, não, para a escola não, eu era assim, né, hoje eu sinto falta, hoje quem estudou faz tempo aí sabe que sente falta da escola, né, não é? Que tempo da escola, aí quando essa gurizada está na escola, fala, na escola não, mas na escola nós somos representantes da palavra de Deus, então eu preciso ter a palavra de Deus, primeiro passo, tem que ter a palavra de Deus, e conhecer ela. Porque o rei, ele precisava ter a cópia e precisava a todo momento, todo dia, até o fim da sua vida, ler isso aqui. Ler a palavra de Deus. Conhecer da lei de Deus. Por que será? Por que nós precisamos conhecer as leis de Deus? Está aqui, a gente conhece, vê podcast, né? Tem bastante podcast aí. A gente tem ali muita música gospel, tem a Rádio Batista, vou até fazer propaganda do pastor Edivânio, tem a Rádio Batista, que é louvor 24 horas, tem Instagram que está falando de louvor direto, tem pregadores no YouTube falando da palavra de Deus direto, e glória a Deus por isso, mas isso são eles falando de Deus, ou não é? São eles pregando da palavra de Deus, são eles buscando conhecimento de Deus, e glória a Deus por isso. Mas e nós? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos caminhar conforme a palavra de Deus nos ordena. Porque ter por ter é só ter. Né? A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E ela dá resultado quando você a estuda. Eu testemunhei um tempo atrás, eu estou vivendo um momento onde eu estou em um debate legal, bacana, e um debate sadio com o agnóstico. Agnóstico é quem não acredita e nem desacredita que Deus existe ou que não existe. Mas a gente conversou e quando foi esses dias nós voltamos a conversar sobre isso. Falamos, legal, né? Ele se interessou pela conversa, se interessou pelo assunto. Isso é bom. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, irmãos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E aí, hoje eu estava falando com um jovem da nossa igreja, eu cheguei assim, e eu vou fazer a pergunta que eu faço para você agora, nesse exato momento. Se alguém, quando você sair daqui e for comer pizza e me chamar, mas quando você sair daqui, for para pizzaria, for para sua casa, não sei onde você vai, chegar alguém assim e falar, Jonathan, me fala desse Deus. Me fala desse Deus aí. O que você vai responder? O que você vai falar? O que você leu hoje? O que você leu semana passada? Mas qual vai ser a sua resposta? Eu tenho vergonha de falar de Deus. Eu não sei falar certo. Mas eu gaguejo. Toda vez que eu subo aqui no altar, eu fico todo tremeroso. Eu se tremo todo. Mas, irmãos,
existirá momentos, e eu vou orar para que isso aconteça, que você vai precisar falar da palavra de Deus, pregar, Deus, meu irmão, eu quero saber, diz aí, o que esse Deus pode me dar? Adrian, fala para mim, quem que é esse Deus para você? Anderson, e aí, quem que é esse Deus para você? Fala para mim. E aí você vai precisar falar desse Deus. E o que você vai falar sobre esse Deus? O que você vai dizer a respeito desse Deus? Porque sobre Deus está aqui. E nós precisamos conhecer aqui. Conhecer a palavra de Deus. Ah, Carlos, que palavra simples. Que palavra mais café com leite. Mas, irmãos, nós precisamos entender que aqui é onde está tudo aquilo que nós precisamos. E aí nós estamos fazendo um estudo na nossa sala de EBD. E eu estou relembrando coisas simples que eu falo, poxa Deus, que coisa, eu tenho deixado muitas das vezes de fazer isso. Eu tenho deixado de praticar isso todas as vezes. Poxa Deus, eu preciso retomar a essência de ler diariamente, com esse foco. Deus, eu preciso ter o meu momento devocional, eu preciso entrar no meu quarto, eu preciso fechar a porta, eu preciso ter um momento de devocional com o Senhor. E às vezes tem dia que a gente está tão corrido, irmãos, mas tão corrido, que a gente não faz isso. E isso é diário. Eita, Carlos, é sério? Irmãos, quantas das vezes nós levantamos, acordamos e trabalho. Aí almoço rapidão, volto porque tem filho para cuidar, tem coisa para fazer, não dá tempo, volto. E aí passa o dia, e os dias parecem que estão mais curtos, não é? O dia parece estar mais curto, tá, Edson? Correria que só, a gente faz tanta coisa, e a gente acaba deixando a palavra de Deus de lado. A gente vai falar sobre Salomão, aconteceu um pouquinho disso. Beleza? Então, pegar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus, pegar uma cópia dela, guardar na sua cama ali, que toda noite, se for dormir, você tem que ler. Ler para aprender? Sim. E ler para ensinar. O líder é assim, é ou não é? Quem prega aqui em cima sabe exatamente sobre isso. Primeiro a palavra vem e tame na gente. Aí depois o Espírito Santo vai tame todo mundo. É ou não é assim? E a gente apoia também. Quem prega a palavra de Deus leva cada um, não leva, Vilma? E a gente, eita Deus, verdade. Quantas vezes eu não tenho dedicado esse momento para a palavra do Senhor? E para ser rei, precisava fazer isso. Para ser rei, precisava ter a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. E a gente vai ver que é ensinar a palavra de Deus. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida, lá no 19, lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que não é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Então o rei não vai pensar que é mais que qualquer um só porque tem a Bíblia, mas ele vai entender o que está escrito lá. Assim, reinará muitos anos e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Pai, em nome de Jesus, ministra a sua palavra nos nossos corações. Continua, Pai, falando dos nossos corações. Pai, que até aqui, meu Pai, o Senhor já tem ministrado os nossos corações. Que eu possa continuar falando a cada um de nós, assim como o Senhor já tem ministrado, Pai, ao meu coração. Obrigado, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, se nós finalizarmos aqui, está de bom tamanho. Porque a palavra é simples, não, é a palavra de Deus. E nós precisamos seguir isso. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. Mas eu estive estudando no seminário, agora nós estamos a respeito dos templos, a respeito do templo, Salomão, né? Salomão, você pensa o quê? Sabedoria. Top. É ou não é? Você vai pegar ali Provérbios, o que tem de sabedoria de Salomão? É ou não é? Pegar assim, você precisa de conselho para isso. Tem lá. Salomão está aí. Um rei muito sábio. Era ou não é? Mas ser sábio não significa ser bom. Ser um rei sábio não significa ser um bom rei. Sabe por quê? Se a gente for pegar a história um pouquinho ali do reinado de Salomão, ele fez algumas coisas contrárias ao que está escrito aqui. Primeiro que ele trouxe isso falando politicamente para Israel,
ele trouxe o templo para o lado do castelo, do reinado. Ele trouxe o templo para próximo da casa dele. E aí, templo próximo de reinado, teoricamente dizendo, é templo, presença de Deus. Deus morando dentro do templo, Deus está perto do reinado. Deus estando perto do reinado, nada de ruim vai acontecer. Se você tem um polícia morando do seu lado, você está? Eu estou seguro, tem um polícia do meu lado. Hã? Tá top, não tá top? Se você tem alguém que você sabe que exerce uma autoridade do seu lado, poxa, né? Tem alguém que sabe primeiros socorros que mora perto de mim. Tem alguém que é polícia que mora perto de mim, então você se sente seguro. Então Salomão construiu o templo exatamente nesse intuito, de poxa, Deus está do meu lado, está tudo tranquilo. Mas Deus deixou sempre claro que não habita em templos feitos por mãos humanas, é ou não é? Não habita dentro de templos feitos por mãos humanas, é ou não é? Porém, aqui, irmãos, Igreja de Batismo Manancial, onde nós estamos reunidos. Eu já lembrei de uma música, cadê o João Pedro? Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Todo mundo lembrou do Jefferson Suelen, né? Mas nós estamos aqui reunidos, então Deus está presente sobre esse ambiente. Está presente sobre esse lugar. Na casa de Deus, no templo, Deus se faz presente. Mas Deus não habita aqui dentro. Aqui, vai o quê? Vai passar. Vai ficar de lado. Uma hora isso aqui vai acabar. A gente moscou um pouquinho, isso aqui cai e quebra. É ou não é? Moscou um pouquinho, molha, derrete tudo o MDF, vai embora. Moscou um pouquinho, cai o microfone, quebra. Não é? Mas, que está aqui, que somos nós, Deus habita aqui. Nós estamos aqui porque Deus habita aqui. É ou não é? Então Deus não habita no templo, nas quatro paredes aqui. É sobre o que nós, corpo de Cristo, estamos fazendo lá fora. Então, Salomão trouxe para perto de si o templo. Né? Tem até um evento onde eles levam a Arca da Aliança e perdem a guerra. Levam a Arca da Aliança até a guerra. Eu não me lembro quem ganhou essa. Eu sei quem ganhou a guerra foi os israelitas contra quem? Filisteus levaram a Arca da Aliança, agora estamos no tempo. Deus mora aqui, Deus não vai se permitir ser roubado, Deus não vai se permitir perder essa guerra, porque o símbolo da presença de Deus está aqui. Então Deus não vai, né? Deus não vai se permitir ser ganhado. É como assim, meu Deus é menor? Não, justamente o contrário. Eles perdem a guerra, eles perdem a Arca da Aliança, vai para Siló, vai para algum lugar, acontece um monte de coisa, eles devolvem. Mas então, pelo contrário, então o símbolo da presença de Deus não é o templo, somos nós. Somos nós. Nós somos o símbolo da presença de Deus. Nós seguimos na ideia de Salomão, primeira esposa dele, uma egípcia. Egito, na época, potência, irmãos. Egito, na época, Israel não era tudo isso. Israel não estava tão alto assim. E aí o que acontece? Se ele pegar uma esposa aqui, traz para dentro de Israel, o que ela vai trazer? A cultura. Os costumes do Egito vai entrando dentro de Israel. E aí o que vai acontecendo? Por que isso? Porque a cultura entrando, a palavra de Deus vai sendo esquecida. O dever do rei é ler a palavra de Deus diariamente, todo momento, para que ele ensine, para que ele viva isso. Com mais uma esposa, a cultura vai entrando dentro do templo. E dentro do templo. Por que dentro do templo? Porque o templo estava próximo à casa do reinado. E aí, acaba confundindo as coisas. E aí sabe o que vai acontecendo? O templo se torna local somente de uma coisa: sacrifício. Não, sacrifício no templo. Sacrifício no templo. A palavra de Deus para de ser ensinada. A palavra de Deus para de ser vivida.
A palavra de Deus para de ser o foco, o centro. A palavra de Deus precisa ser o centro das nossas atenções. Por isso que quando eu vejo, eu não vou mais para a igreja, porque o Carlos está lá. Eu não vou mais para a igreja, porque o Anderson que está lá. Eu não vou mais para a igreja, porque a palavra de Deus deixou, irmãos, de ser o centro há muito tempo. O culto a Deus tem que ser aquilo que eu acho que é legal. O culto a Deus tem que ser aquilo que eu acho que é bacana. E culto a Deus não é isso. Se nós formos pegar, amados, a essência da palavra de Deus, se nós formos pegar realmente o que Deus quer que nós façamos, é amar o próximo como a nós mesmos. Tem a ver com o outro. Eu falei isso domingo passado. Tem a ver com relacionamento com o outro. E nós estamos confundindo as coisas. Nós sabemos que tem critérios. Nós sabemos que não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso querer a glória para mim. Um dos critérios para ser rei era não possuir ouro. Ouro é o quê? Ouro é bonito. E glória é isso. É engrandecer, deixar lindo aquilo que nosso intuito. E nós estamos querendo a glória, o poder, que bonitão, porque eu toco bem, eu preciso ser elogiado, porque eu toco bem. Porque se ninguém me elogiar, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou para algum lugar que alguém me elogie. Vou para algum lugar que alguém me reconheça. E a palavra de Deus, o foco da palavra de Deus, é que Ele cresça e eu diminua. É que Ele apareça e eu diminua cada vez mais. E eu confesso aos irmãos que ao tocar esse louvor agora, quantas vezes eu até falei com minha esposa, mas falou, cuidado. A gente fica contente, a gente fica feliz, né? Nós passamos 6 meses sem pastor, a igreja cheia, glória a Deus por isso. Em algum momento eu queria ver, eita Deus, tá bacana, que o Senhor cresça e eu diminua. Que não somos nós, irmãos, é a presença de Deus. É a presença de Deus, é o Pai que está sobre esse lugar. E nós não podemos servir a esse Deus de qualquer maneira, irmãos. Se nós formos viver de qualquer maneira, descuidando, não, mas é só mais uma esposa. Mas é só mais um. A gente acaba fazendo da casa de Deus um lugar onde só venha só por vir. Troca o intuito. Troca o que tem que ser feito. E sabe qual é o perigo disso acontecer? É também as coisas de fora chegarem dentro da igreja. Mas o perigo maior também é as coisas de dentro da igreja serem esquecidas. As coisas de dentro da casa do Pai serem esquecidas. Salomão foi trazendo, foi deixando, foi fazendo. E aí, tempo a destruir. E aí a gente lê, eu estava lendo, irmãos, 1 e 2 Reis, o que tem de foi desagradado o coração de Deus, não é essa frase, mas o povo pecou, desagradando a Deus, descumprindo a lei, não está escrito, irmãos, é assim, se você for ler lá, você vai ver o que tem dessa frase, o povo pecou, desagradou a Deus, não cumpriram a lei. Tem muito sobre isso. E aí, para a gente finalizar, a minha pergunta é, qual é o culto que nós estamos fazendo a esse Deus? O que nós estamos oferecendo a esse Deus? Eu falei sobre isso na IBD hoje, e parece muito clichê, parece muito simples, André. Não é? E aí, eu vou cultuar a Deus, e aí eu começo a semana na presença de Deus. Parece clichê isso. Mas, irmãos, pensa bem. Se você vive uma vida de qualquer maneira, sem se basear na palavra de Deus, se você vive uma vida de qualquer maneira, sem ler a palavra de Deus, sem meditar na palavra de Deus, sem ter um momento de oração com esse Deus, sem entrar na porta do seu quarto, no seu quarto, fechar a porta, ler a palavra de Deus, me diz, como será o seu culto domingo à noite, 19 horas? Como será o meu culto domingo à noite, 19 horas? Porque é muito lindo, irmãos. É lindo de ver a igreja cheia. É lindo de ver o louvor bem trabalhado. É lindo de ver isso. Mas nós precisamos entender que é culto a Deus. Que é palavra de Deus. Quantas vezes nós
acompanhamos aí, infelizmente, a palavra de Deus sendo deixada de lado, né? Não vou dizer cultismo, porque acho que não existe essa palavra, né? Mas a palavra de Deus é esquecida e é falado somente a palavra de encorajamento para você. Você é bom, você merece, você é isso, você é aquilo outro. Você merece, irmãos. Você realmente é filho de um Deus vivo. Eu li um livro há um tempo atrás, escrito assim, ó, agora é a sua vez. A sua vez vai chegar, meu irmão. Se você vai ser abençoado, e glória a Deus por isso. Você vai ser próspero, e glória a Deus por isso. Mas nós precisamos buscar a palavra de Deus, porque Deus é um Pai amoroso. Ele já tem para você aquilo que você precisa. E nós falamos sobre isso hoje no EBD. Além do que você precisa. É ou não é? Nós falamos do EBD hoje? Deus tem para você além do que você precisa. Algo maravilhoso Deus tem para você. Aí a gente faz toda uma correria atrás de riqueza. Faz toda uma correria atrás de eu quero ficar rico, eu quero ser próspero, eu quero... Não é errado, não é, irmãos. Não é pecado. Não, você tem que ser próspero mesmo. Glória a Deus por isso. Mas nós esquecemos de buscar o dom do ouro e da prata. Ó. Nós esquecemos de buscar quem realmente abençoa, quem realmente cuida. Trocamos a prioridade. A prioridade é a palavra de Deus. Só que aí vem uma coisinha para dentro do reinado, vem outra coisinha para dentro do reinado, vem outra coisinha, aí eu não oro mais, aí eu não leio mais, porque eu tenho que trabalhar. Isso para os homens. Homens, nós precisamos, tá? Nós precisamos ser o provedor. Nós precisamos ser o homem da casa. O homem da casa, nós precisamos ser o cara que conserta a tua lâmpada, o cara que conserta. Ah, mas eu não sei. Mas você precisa prover. Nós precisamos ser um excelente pai. Jonathan falou sobre isso na quarta-feira. Nós precisamos ser um excelente pai. Um pai participativo. Eu procuro isso ser na minha casa. Minha esposa está lá. Eu preciso ser um bom esposo. É um carinho na esposa. Né? Às vezes ajudar numa louça. Eu ajudo na louça em casa, sei vocês. Até porque minha esposa é brava. Mas eu ajudo em casa. Ajudo. O homem que não faz em casa, ajuda em casa, mano. Obrigação de lavar a louça só da mulher, não. Você nem está na Bíblia isso, mas eu ajudo em casa lá. Minha esposa está trabalhando, está cansada, né? Às vezes está ruim. Né? A mulher tem um monte de coisa aí que deixa a mulher... Um monte de coisa que deixa a mulher brocochô. Então a gente tem que ajudar em casa. E você precisa, homem, ser um homem de Deus dentro da sua casa. Então a gente, olha o papel nosso. Provedor, homem da casa, bom pai, bom esposo, né? Que é diferente. Eu não consigo ser um bom pai e um bom esposo ao mesmo tempo. Para me agradar minha esposa, eu faço alguma coisa. Para me agradar o meu filho, minhas filhas, no caso, eu faço outra coisa. Para ser o homem da casa, eu preciso fazer outra coisa. É ou não é? Eu não vou dizer para as mulheres agora, porque as mulheres sabem os seus deveres. Vou dizer para os homens, porque eu tenho conhecimento disso. Mas nós precisamos disso. E, além de tudo, ser um homem de Deus, ensinar nossos filhos no caminho que se deve andar. Faz indireta ali, ó. Mas nós precisamos, irmãos, ser homens e mulheres de Deus. Nós não podemos deixar com que o pecado contamine a nossa essência. Não deixe, irmãos, o pecado contaminar a sua essência. A sua essência está aqui. A sua essência está aqui. Carlos, é simples essa palavra. Vai para o YouTube, né? É muito simples essa palavra. Mas é palavra de Deus. E nós precisamos relembrarmos as nossas essências. Amém, amados? Quem aqui entendeu a palavra de Deus? Quem entendeu? Irmãos, passa. Vai acabar. Vai acabar. Né? A gente cresce, porque a nossa igreja era daqui a aqui, depois aumentou para cá, depois vai lá para o fundo, depois pela lateral, cresce. Glória a Deus por isso. Mas acaba. E o que está no seu coração? O que você tem se alimentado? Que nós possamos. Quero chamar o Ministério de Louvor. Nós iremos entoar mais uma vez. Mais de ti, menos de mim. Que o Senhor cresça e eu diminua. E se, irmãos, em algum momento dessa sua semana que se passou, se em algum momento desses meses que se passaram, você não priorizou a vontade de Deus,
Eu sinto lhe informar, mas está errado. Nós precisamos priorizar a vontade de Deus. Nós precisamos priorizar aquilo que Deus quer que nós façamos. E é a nossa essência. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Ô, glória. Você nesse momento possa realmente declarar: Pai, que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor possa aparecer cada vez mais e que eu possa entender que a minha essência é a palavra de Deus. A minha essência é realmente que o Senhor cresça na minha vida, que eu conheça a sua palavra, que eu conheça os seus mandamentos, que eu conheça as suas leis. Se coloca de pé, irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, buscarmos cada vez mais, meu Pai, a sua palavra, buscarmos, meu Pai, cada vez mais esse direcionamento do Senhor, para que o Senhor cresça em nossas vidas, Pai, que nós melhoramos cada vez mais. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos buscar, meu Pai, mais de Ti, Deus. Que possamos buscar cada vez mais de Ti, Deus, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor cresça em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos buscarmos essa palavra, conhecimento, entendimento. Pai, que o Senhor seja nosso guia. O Senhor mesmo, meu Pai, seja quem nós buscamos a todo momento. Oh, Pai, em nome de Jesus, quantas das vezes, meu Pai, nós deixamos, meu Pai, a sua palavra de lado, Deus. Quantas vezes, meu Pai, nós buscamos as nossas obrigações como pai, como filho. Mas, Pai, nós não buscamos o Senhor. Pai, que o Senhor cresça em nossas vidas. Eu diminua cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por essa palavra. Obrigado por esse momento, Pai, de reflexão à sua palavra. Que nós possamos, meu Pai, meditarmos nela de dia, de noite, a todo momento, Pai.
nós possamos buscar nela, meu Pai, realmente aquilo que nós precisamos, meu Pai, que é a Sua presença. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que nós não possamos nos corrompermos, meu Pai, com as coisas desse mundo. Pai, que a Sua presença seja prioridade, que a Sua voz seja prioridade. Pai, que nós possamos a todo momento buscarmos, meu Pai, no Senhor, direcionamento, meu Pai, buscarmos no Senhor, meu Pai, aquilo que nós precisamos. Deus, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.